Olá, paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. São mensagens de despertamento, 12, 13 minutos. Teve uma que passou um pouquinho mais, mas porque nós respondemos a pergunta de um rapaz lá de São Paulo, amém? Então, para esclarecer este rapaz de São Paulo, nós pregamos em muitas igrejas. Até pessoas falam para mim: poxa, pastor, por que você não tira foto? Nós pregamos em igreja, Deus tem feito coisas grandes. Mas eu entendo que se eu ficar, eu vejo muita pessoa que fica tirando foto para poder mostrar como se ele fizesse. Entendeu? Eu poderia filmar aqui um montão de gente que a gente olha cair endemoniado. Tem filmagem no blog de gente caindo endemoniada, botar demônio para cair de joelho. Entendeu? Mas para quê? Qual o objetivo? É para Deus ser glorificado? Então para que eu vou fazer? Para aparecer? Aí eu vou pegar, por exemplo, só esse mês aí eu preguei em muitas igrejas. Eu vou pegar as fotos, vou pegar os vídeos para ficar mostrando: uau, ele prega em igreja grandona, como eu preguei semana passada, igreja gigante. Uau, ele... Não, meu irmão. É necessário que ele cresça e eu não vou nem diminuir. É necessário que eu fique na minha posiçãozinha, escondido nele. Deixa mais uma mensagem para você. O título dessa mensagem: qual evangelho você e eu estamos vivendo? Aí está aqui: falso ou verdadeiro? Eu vou me basear no livro de Mateus, capítulo 26. Você já se perguntou qual evangelho que eu e você, que eu estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo o evangelho de verdade? Qual o evangelho que nós temos vivido? Mateus 26, versículo 6 diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, conhecendo isto, disse-lhe: por que afligiste esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. 2 dias depois Jesus morreria. Em verdade vos digo que onde quer que olha o pronome demonstrativo que Jesus utilizou. Em verdade vos digo que onde este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Preste atenção, meu irmão. Em verdade vos digo que onde quer que este aí, ó, pronome demonstrativo, aonde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o nome desta mulher e o que ela fez. Meu irmão, Jesus estava no jantar em Betânia, não podemos entrar em nada por causa do tempo. Diz a Bíblia que esta mulher veio com um vidro de alabastro. O alabastro era um perfume, provavelmente da Índia, de grande valor. As mulheres, elas passavam daquela época, na cultura daquela época, elas passavam a vida inteira juntando dinheiro para comprar esse tipo de perfume, esse tipo de iguaria. Para quê? Para que no momento que ela se casasse, ela então pegava aquele perfume, aquele alabastro, e ela então passava pelo seu corpo. Esse vidro de alabastro, ele só era usado em momentos especiais e era de grande valor, geralmente usado para a noite de núpcia, a noite em que ela encontrava-se com o seu amado, ou em que ela se preparava para o seu amado. E era de grande valor, tanto era de grande valor que, olha só, o versículo 8: e os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se. Para que isso? Meu Deus, para que isso? Dizendo: por que este desperdício? Eles viram o valor que aquele perfume tinha. E detalhe, não era deles, não pertencia a eles. Por que eles estavam tão assim preocupados? Porque ali no meio deles tinha um ladrão. Sabia? Tem pessoas que às vezes estão infiltradas no meio da igreja, mas só Jesus conhece. Vamos falar sobre isso não.
pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus conhecia, meu irmão, era a palhaçada deles, eles estavam crescendo ainda, entendeu? Aí tem gente na igreja que é assim, ele finge que ele é espiritual, ele finge que ele tem vida, ele finge, mas ele só engana ele mesmo. Ele só engana ele mesmo. Ele finge que é o doutor oração, ele finge que é a doutora profeta. Meu irmão, eu fui ontem num lugar, meu irmão, pelo amor de Deus, e veio um homem perto de mim, parecia um porco, e apertou a minha mão, eu e mais 2 pastores, e fazendo um montão de palhaçada. Eu olhei para o pastor dele com um olhar até crítico, como que ele disse: pastor, isso aí, que palhaçada é essa? E de repente ele virou pra gente e falou: meu irmão, Deus me mostrou uma máquina de raio-x em cima de vocês 3. Aí eu falei: não, vem cá, varão, o que Deus está te mostrando no raio-x? Mostrou o que da gente aí? Não, eu só vi uma máquina de raio-x. Mas o que mostrou? Se você de Deus tem uma visão, termina a visão. Meu irmão, tem um monte de palhaço que não vê nada e diz que está vendo. Quer ser espírito? Sai de perto dessa gente, meu irmão. Pessoas igual aqui, ó. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se dinheiro aos pobres. Pessoa que não faz nada pelo evangelho, não faz nada por ninguém, não ajuda ninguém, vive de hipocrisia, só quer aparecer na igreja, só briga por causa de microfone, não vai no hospital, não vai num presídio, não visita ninguém. Meu irmão, são verdadeiros fariseus dentro da igreja, igual eles estavam depois que eles se converteram. Continuando, Jesus, porém, conhecendo isto, disse: por que vocês estão indignados? Porque Jesus conhece eu e você, meu irmão. Você pode fazer a presepada que for, mas Jesus conhece eu e você. Ele sabe muito bem, ele te conhece e me conhece. Ele sabe tudinho que eu e você fazemos, entendeu? Então pode chegar na igreja, dar uma de doutor espiritual, dar uma de doutor profeta, doutor oração. Deus conhece você, Deus te conhece. Jesus chegou e falou assim: por que vocês estão perturbados assim? Pois esta mulher praticou esta boa ação comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres. Jesus sabia que eles nunca fizeram nada, entendeu? Mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparar-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Meu irmão, Jesus qualificou, Jesus avaliou aquela atitude daquela mulher como sendo o evangelho. Jesus avaliou, sabe por causa de quê? Jesus conhecia o coração dela. Jesus sabia que Jesus era conhecedor da cultura daquela época. Ele sabia, ele vivia naquela época. Por isso que a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que tentar. Tem um montão de gente que pega a Bíblia e fala um montão de besteira. Você tem que primeiro ver a cultura, por que foi falado, para que foi falado, qual o objetivo que foi falado. A gente escuta muita besteira por aí, entendeu? E então, não que eu seja o doutor sabe-só, mas eu tenho vontade de aprender. Pelo menos eu leio muito. Entendeu? Eu leio muito, peço muito graças a Deus para me aprender, para não falar besteira. Jesus, ele viu a atitude daquela mulher como uma atitude fazendo parte do evangelho. Irmão, que tipo de evangelho você tem vivido? É o evangelho falso ou verdadeiro? O que você tem feito pelo ser humano? O que você tem feito pelas pessoas? O que você tem feito pelas pessoas? Quem você ajudou? Qual foi a última família que você ajudou? Qual foi a última pessoa que você jejuou, a não ser por você, chorando por essa pessoa? Qual foi a vez que você foi visitar um hospital para ajudar alguém? Qual foi a última vez que você dobrou o teu joelho e chorou? Não é pedindo, não. Orou e chorou e pediu, orou e jejuou para Deus abençoar a vida dos outros. Que evangelho é esse, meu irmão? Eu fui numa grande igreja domingo agora, não fui para pregar, não. Foi uma festividade, uma igreja gigante mesmo. E quando eu cheguei lá nessa igreja, meu irmão, eu fiquei com vergonha. No estacionamento só faltou crente dar um na cara do outro. As pessoas brigando no estacionamento. Na hora de entrar na igreja, para entrar, o pessoal, sabe, uns furando fila na cara mais lavada, entendeu? O outros querendo brigar. Na hora que nós entramos, eu vou falar o que eu passei, o banco cheio. Quando eu fui entrar para a igreja, eu com um sorriso no rosto, dá licença, o pessoal de cara feia não deixava eu passar, entendeu? E com cara feia eu tive que sair arrastando a perna dos outros, porque sabe o que é? Parece que ele pagou um ingresso de um show, e ali é um show que ele pagou o ingresso que ele vai ver.
Que evangelho é esse, meu irmão? Para você ter uma ideia, no final, o pastor, você fala que eu sou grosso? Você fala que eu sou ignorante? O pastor pregando a palavra, um grande pastor, hein? Pastor de mídia, hein? É pastor de mídia, não vou falar o nome dele não, mas um pastor que vive na mídia aí. Ele não fez errado não. Ele pregando a palavra começou a descer um montão de gente embora. Ele chegou no meio, na hora da pregação, e falou: ó, faz o seguinte, para o culto, deixa esse pessoal sair aí. Aí o pessoal parou no meio do caminho, sabe o que ele fez? Agora vai, vaza, pode ir embora, para o culto. Ó, esse pessoal não é aqui da minha igreja não, porque o pessoal da minha igreja, eles esperam o culto até o final da bênção apostólica. Pode ir embora. Ele botou, bem dizer, para fora. Meu Deus, que ignorância. Não é não, meu irmão. Não é não, o homem está pregando lá, entendeu? Vira as costas para o presidente, vira as costas para uma autoridade. Na hora você pode até virar, mas quando você sair vão pegar o teu nome e você nunca mais, isso é protocolo, você nunca mais entra numa reunião, o teu nome fica gravado lá no sistema para você nunca mais entrar. Que evangelho é esse, meu irmão? Pessoas que saem da igreja por qualquer coisa, pessoa que para de falar com o outro por qualquer coisa, pessoa que se não tiver um cargo, se não tiver uma oportunidade, ele sai da igreja, aí a outras igrejas aceitam, tem igreja aí que aceita, é igual coração de mãe, não pede carta, entendeu? A pessoa vem de outra igreja, ele vai lá, entra aqui, porque está de olho no dinheiro da pessoa, não pede carta, não pergunta se ele recebeu a bênção do pastor. Pessoas que estão trocando de igreja como se troca de refrigerante, pessoa que deixa de falar uma com a outra, pessoa que toma ceia sem falar com o outro. Se o pastor mandar tocar o cálice da ceia, a pessoa vai ter que ficar procurando alguém que fala na igreja. Que evangelho é esse, meu irmão? Que evangelho? Pessoa que se esconde atrás da roupa, que se esconde atrás das roupas, e quando descobre, aí cheio de podre na vida dele. Um montão de gente aí que se esconde atrás de roupa, com a vida toda errada, com a vida toda podre. Meu irmão, que evangelho você está vivendo? Deus abençoe você. É falso ou verdadeiro?